Olá, eu me chamo Thales Ricardo e esse aqui é o Filho de Hipócrates, seu canal favorito sobre medicina. Sou interno do curso de medicina, terminando, quase já médico, e venho pedir para vocês que gostam de acompanhar as histórias relacionadas ao hospital, curiosidades, minha jornada, minha história de superação, a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos. Além de, claro, ativarem o sininho e aproveite mais essa história. Vem comigo saber tudo sobre a minha trajetória, uma história de superação, uma história cheia de curiosidades, mas também cheia de dificuldades. É claro que ele não pode faltar, né, para dar um arzinho mais sério no vídeo, apesar de fazer palhaçada. Mas tudo bem, vamos começar o relato. A minha história com a medicina, ela é uma história muito antiga. Eu sempre fui uma criança difícil, uma criança asmática, uma criança atópica, né, com alergia de pele, então eu precisava muito dos médicos. E quase eu fui exportado para a Holanda, tá? Pelos meus tios, porque eu tinha muita dificuldade de me adaptar ao clima, me adaptar a qualquer ambiente aqui de Belém por conta da umidade, por conta do calor. Então eu cresci uma criança bem doentinha. Daí eu precisava dos cuidados dos médicos. E quando me perguntavam sobre o que eu queria ser, desde pequenininho eu falava, eu quero ser igual eles, eu quero vestir a capa branca, eu quero ser médico. Só que isso era uma brincadeira. Aconteceu uma vez que eu estava conversando com um amigo, e daí ele falou, tem um programa na televisão que eles mostram cirurgias, era o programa do Dr. Robert Ray. Sim, ele me inspirou. Dr. Ray me inspirou a ser médico. E daí eu assisti e mostrava lá as cirurgias plásticas, né? Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que fantástico. Como assim a pessoa pode abrir a outra e, sabe, modificar coisas? E aquilo pra mim foi muito louco. E eu comecei a pesquisar o que fazer para ser cirurgião plástico, né? Na época do Yahoo Respostas. Aí eles falavam lá, estudar medicina 6 anos, né? E mais 5 de especialização. Aí eu coloquei na minha cabeça que era aquilo mesmo que eu queria ser. Uma vez, né? A minha dermatite começou a atacar ali perto do vestibular por conta do estresse. E também comecei a olhar sobre a dermatologia. Comecei a estudar muita coisa sobre e me fascinei também pela dermatologia. Então eu fiquei entre essas duas especializações. Eu não tinha nem começado a fazer medicina, mas eu já queria ser especialista. Olha como eu sou, né? Pessoa ansiosa. Mas eu digo que eu conheci a medicina pela dermato e pela cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi uma ideia imatura, a dermatologia amadureceu muito mais. Desde a época do ensino médio, eu já lia sobre dermatologia, e quando eu fiz a prova da Liga de Dermato, eu fui em primeiro lugar. Eu estava no semestre 0, eu nem tinha começado a faculdade, mas eu fiz a prova, estudei e passei. Em primeiro lugar. E tinha gente dos semestres 9, semestres 10, que já tinham passado pela cadeira e mesmo assim eu consegui superar. Então, cara, nada te barra, basta estudar. O estudo, ele te traz muitas coisas, e com o passar do tempo eu vou trazer aqui no canal tudo que o estudo me trouxe. Intercâmbio, muita coisa boa. Estágios, conhecimento, experiência. Minha família, meus pais apoiaram. Todo pai quer, né, ter um filho, uma profissão tão bonita, né? Mas o resto da família e muitas pessoas, muitos amigos me jogavam pedras, palavras que me machucavam tanto, que se as pessoas imaginassem o quanto elas me machucaram na época, elas me pediriam perdão hoje. Mas eu não guardo mágoa de ninguém, porque eu tenho um coração muito limpo e eu sou grato a Deus por tudo que eu conquistei. As pessoas falavam que eu não ia conseguir, que eu deveria pensar em outra coisa, porque medicina era muito difícil. Elas tinham uma certa razão, porque eu saí do ensino fundamental sem saber fazer conta direito, sem saber interpretar texto direito. Eu estudei escola pública. Muitos déficits, né? Muitas dificuldades difíceis de ser superadas, mas o meu sonho era maior do que tudo. Eu queria ser médico, eu queria... Já na época a ideia já estava amadurecendo, e eu enxergava a medicina já como uma maneira de ajudar as outras pessoas e também ajudar a minha família. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu também não penso no dinheiro. Eu penso sim no dinheiro. Muitas pessoas, sabe, que fazem medicina, falam, não tem que pensar no dinheiro, tem que pensar em fazer por amor. Eu faço por amor, mas eu quero ganhar meu dinheirinho e quero muito ajudar a minha família. Eu quero mais ajudar a minha família do que a mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito simples e, sabe, eu dou valor às pequenas coisas e ver a felicidade nos outros. Pra mim é o mais importante. Chegou no primeiro ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Eles acreditaram em mim, mesmo quando ninguém acreditou. Através do professor Júnior Teres, maravilhoso, conseguiu a bolsa. E eu chegava, me dedicava muito. Era um cursinho de 3 vezes por semana apenas, era um esforço. Mas pra mim já era muita coisa. Daí eu me entreguei.
Mas eu levei muita porrada, tirava muita nota baixa nos simulados. Tinha muita dificuldade, né, gente? Quem estudou escola pública sabe a dificuldade que é. E daí eu tirava de 60 pontos, 17, 15, 20. E, cara, pra mim, cada dia que passava ali, eu imaginava, não é pra mim realmente, devo pensar em outra coisa. Mas eu não desisti. Não desisti, continuei estudando. Perturbei muito meus primos que sabiam matemática, eles me ensinaram. O Luizinho me ensinou muita coisa, meu primo Luiz. E eu comecei a evoluir. Comecei a evoluir. Chegou no segundo ano, eu já estava um pouco melhor. E no terceiro ano, eu estava preparado para passar no vestibular, exceto em medicina. E foi o que aconteceu. Eu não passei em medicina por muito pouco. Não passei por um ponto na UEP. Na época não tinha tanta repescagem. Hoje em dia, um ponto você já ficava lá no final da fila, desiste. Perdi a vaga por décimos, né? Um ponto era muita coisa. Mas eu passei em engenharia elétrica na Federal, pelo SISU. E daí fizeram a maior festa, queriam que eu cursasse. Eu cheguei e falei pro meu pai chorando, falei, não quero isso pra minha vida. Desculpa ter decepcionado vocês, eu não quero fazer engenharia. Apesar de gostar muito de física, eu aprendi a gostar das matérias que eu odiava, depois de muita insistência. Então a vida é assim, né, gente? A gente pode tudo. Você pode tudo. Você pode mudar o seu destino, você pode mudar muita coisa. Basta mais uma vez o Júnior Teles pediu pro Colégio Physics uma bolsa de estudos, né, no cursinho. E foi maravilhoso, eles aceitaram, eles viram minha nota e deram uma bolsa assim. O cursinho era caríssimo, era 1.000 e alguma coisa, eu pagava R$200. E ficou de boa pra pagar, mesmo assim. Na época eu tinha um pouco de dificuldade financeira, hoje em dia minha vida tá um pouco melhor, graças a Deus. Mas na época a gente ficou bem apertado, assim, sabe? Eu ficava o dia todo lá e eu fiquei tão magrinho, gente, porque eu não tinha muito tempo, assim, sabe, pra me alimentar direito. Eu me estressava muito. Foi um dos piores anos da minha vida. Esse foi o pior ano da minha vida. Mas, na época, até ano passado, aquele tinha sido o pior ano da minha vida. Eu sofri muito. Muito, muito, muito. Sabe, aquele sentimento de incerteza. Aquele sentimento de estar perdendo tempo com uma coisa que pode não acontecer. Eu acho que o que mais me doía na época era o sentimento de incerteza. Eu não sabia se eu ia passar ou não em medicina. E no primeiro dia de aula eu cheguei naquela sala e eu olhei aqueles leões, aquelas pessoas super nerds, sabe? Que já estavam há 3, 4, 5 anos, 6 anos estudando medicina. E eu cheguei lá, primeiro ano, em escola pública, com toda a dificuldade. Eu falei, eu não sou ninguém. No vestibular, uma amiga minha falou que eu ajudava muito ela em matemática. Eu era a pior pessoa do mundo em matemática, eu me tornei uma pessoa boa em matemática, pra vocês verem como as coisas são. E ela tinha muita dificuldade, eu ajudava muito ela na véspera do Enem. Ela falou, Thales, tu merece tanto passar, porque tu tem um coração enorme. E tu é uma pessoa que tem muita paciência, é esse tipo de médico que a gente precisa. E eu guardei aquilo e levei aquilo pra prova. E na véspera da prova eu não consegui dormir, tá? Eu fui amanhecido porque eu era muito ansioso. Mas mesmo assim, eu tirei forças de Deus, dos meus guias espirituais e fiz a prova. Primeiro dia fui muito bem. Quase fechei natureza, fui muito bem. Na época era natureza e ciências humanas. Fui muito bem em humanas, que eu odiava humanas. Gostava mais de exatas e biológicas. E no outro dia em matemática eu arrebentei e a redação foi incrível. Foi redação sobre violência contra a mulher. Nossa, foi maravilhoso. E daí fiquei naquele meio termo. Será que vai? Será que não vai sair a nota do Enem? Notão. Eu falei, agora vai. Graças a Deus, Deus é maior. E saiu o resultado. Eu tinha sido aprovado e, cara, foi a melhor sensação da minha vida. E nesse exato momento, eu percebi que eu posso tudo. E por mais que as pessoas falem que eu não vou conseguir chegar em tal lugar, não vou conseguir alcançar tal objetivo, eu tenho o poder de ignorá-las e seguir o que o meu coração manda. Porque a vida é assim, só depende de você. Você pode passar pela dificuldade que foi. Eu levei muita porrada na cara, muitas portas se fecharam pra mim. Muitas pessoas me julgavam, pessoas da minha família, pessoas do meu convívio. E eu encontrei na espiritualidade, encontrei nos meus pais, encontrei nos meus estudos a resposta pra tudo. E me superei. E essa é a lição de hoje. Eu vou contar um pouco mais como foi o dia da minha aprovação, que foi incrível. Mereci um vídeo só pra isso, porque foi um dia assim, foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. Que eu vou deixar aqui é que não importa quantas pessoas falam que você não vai conseguir isso, que você deve fazer isso, que você deve fazer aquilo. Siga seu coração e você pode tudo. Quando você quer, quando você se dedica, Deus abre as portas, Deus te ajuda.
como me ajudou. Eu não tinha perspectiva de me tornar o que eu sou hoje. E hoje eu olho pra trás e falo, valeu a pena. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês mais, uma vez por meio desse vídeo. Eu vou contar mais aí sobre a minha trajetória, sobre as histórias do curso, sobre as histórias do internato, sobre tudo. E vou trazer também bastante história de superação, minha e dos meus colegas. Tem muita gente na sala que passou também por perrengue e que levou muito tapa na cara, assim como eu. Beijão, até mais!